Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos dar aí continuidade aos estudos, né? Começar aí mais uma live aí do Amigos do Caminho, pedindo a Jesus aí que nos abençoe, nos ilumine. A gente tá tendo dificuldade de gravar as lives aí do domingo, não sei porquê, eu acho que o Instagram tá congestionando. Então a gente não tá conseguindo salvar as lives de domingo de jeito nenhum. Durante a semana a gente até tem conseguido, vamos ver se a gente consegue salvar hoje, né? Hoje é o nosso estudo de mediunidade, né? Só para a gente lembrar aí o objetivo do estudo de hoje. E o nosso tema hoje, né, nós vamos dar continuidade ao estudo da semana passada, no qual a gente estava falando sobre morte, né, sobre a desencarnação e sobre as experiências de quase morte. Né? A gente falou bastante na semana passada, mas ainda ficou muita coisa, é um assunto muito interessante, né? Principalmente na questão da chegada dos espíritos no mundo espiritual, das relações dos espíritos com a percepção deles da morte, né? E então nós temos aí muito assunto para falar, né? E como a gente não esgotou o tema, se é que é possível esgotar, né? Boa noite, né? Miriam, todo mundo que está chegando, Alan, pessoal, né? Todos os amigos e companheiros aí que estão chegando. Como é difícil a gente esgotar esse tema, a gente vai retornar, né? Nessa questão aí do desencarne, aí, de como é que é o processo desencarnatório do ponto de vista dos espíritos. Vamos lembrar que o Kardec, né, ele dedica uma das suas obras exatamente para isso. Né? Ele tem lá o livro Céu e Inferno, que fala, né, exatamente sobre a situação dos espíritos ao desencarnar. Né? Esse livro fala muito para a gente lá sobre algumas categorias, alguns tipos de espírito, né? Espíritos felizes, espíritos culpados, suicidas, né? O Kardec ele divide esses espíritos em grupos, né? De histórias semelhantes. E lá no Céu e Inferno ele conta muito desse estágio aí, dessa chegada deles no mundo espiritual, né? Não somente a chegada, como as surpresas também que eles vão ter, né? E as percepções que os espíritos vão ter após o desencarne. Na época do Kardec, né, a gente tinha aquelas reuniões mediúnicas de estudo, que eu adoro, né, que eram reuniões mediúnicas feitas com o objetivo de aprender com a espiritualidade. Né, eram reuniões mediúnicas que eram feitas para poder pegar informação do mundo espiritual. E era muito comum que o Kardec, quando ele via algum fato que o chamava atenção nos jornais ou algum conhecido que ele tinha, ele pegava e levava, né, essas situações para as reuniões que ele participava e ele pedia, né, opinião, notícias ou entendimentos da espiritualidade sobre aqueles casos. Né? O Kardec ele fazia muito estudo que a gente chama hoje de estudo de caso. Né? Ele levava, por exemplo, lá, o Messier Foucault morreu, foi encontrado afogado lá, né, lá no Rio, tal, lá às beiras lá da cidade de Paris. O que aconteceu com ele, São Luís? O que houve? Aí o São Luís, né, que era um mentor, né, da reunião que o Kardec participava, normalmente trazia aquele espírito, né, e aquele espírito ou dava um relato, ou o próprio São Luís contava a história dele, falava assim, aconteceu isso, isso e isso. E ali o Kardec tirou muita informação, né, sobre o processo da desencarnação, sobre o processo da morte. Semana passada a gente estava fazendo um comparativo, né, lembrando que, segundo o André Luiz, né, e o Emmanuel, né, e os amigos espirituais aí, a gente morre todos os dias, né, durante o sono. Né? Claro que é uma morte simulada, né? Na verdade não é uma morte, né? É um efeito semelhante à morte, ou seja, nós temos um afastamento do corpo durante o sono semelhante ao que acontece durante a morte. E os amigos espirituais eles falam, né, que quando a gente está sonhando, né, a gente tem um certo estado de confusão, que mesmo acontecendo coisas fantásticas, né, incompreensíveis, a gente acha que nós estamos acordados ali, que faz parte do nosso dia a dia. E que esse é o estado mental, muitas vezes, de um espírito desencarnado nos seus primeiros momentos. Então o que acontece? A gente fala assim, mas o cara não sabe que desencarnou, ele está vendo os espíritos lá, mas muitas vezes a gente está sonhando, vê alguém voando na nossa frente, vê um elefante dentro da nossa sala, e a gente, né, lida com aquilo como se fosse uma coisa normal, né? Situações que acontecem nos nossos sonhos, e nem por isso, raramente, a gente fala assim, nossa, eu estou sonhando. Né? É difícil a gente ficar consciente do sonho, né, durante ele acontecendo ali. Então, para os espíritos que estão desencarnados, isso é um fenômeno que explica muitas das situações, né, muitos dos questionamentos, das faltas de entendimento que eles têm, né, da realidade espiritual. Primeiro porque eles estão num momento, né, que os espíritos chamam de perturbação espiritual. O que é a perturbação espiritual? A perturbação é esse estado, né, no qual o ser parece que ele está meio sonhando, meio acordado, ele não sabe muito bem onde que ele está. E esse estado de perturbação, né, ele dura de acordo com o nível evolutivo do ser.
né? Segundo as fontes aí da espiritualidade, existem companheiros que passam 2, 3 minutos de perturbação, né? Ou nem isso, e outros espíritos que ficam séculos, às vezes desencarnam e reencarnam sem sair da perturbação, sem perceber, né, que estão no mundo espiritual. Outros atravessam os milênios aí, né, entrando e saindo de perturbação espiritual sem nem perceber, né, o estado que ele se encontra. Isso tem muito a ver mesmo com a capacidade moral, a capacidade evolutiva de cada um, né? Quando a gente fala evolutivo aqui, a gente está falando da questão do aprimoramento espiritual, né? Evolução nesse sentido. Às vezes eu falo evolução, eu sempre tenho assim um pé atrás, porque eu tenho um monte de amigo biólogo, né? E eles batem nessa questão comigo toda hora. Assim, evolução nem sempre é positiva, evolução nem sempre é bom, o termo evolução não é muito correto dentro do que a doutrina espírita ensina, né? Então o termo aprimoramento, né? Melhora, né, seria um termo mais adequado, vamos dizer assim, né? Mas é tudo questão de vocabulário. Sonhar voando é maravilhoso, uma sensação única de liberdade. Normalmente é o estado de desdobramento, né? O estado que você está fora do corpo e que você se vê no mundo espiritual, e no mundo espiritual, dependendo do nosso nível evolutivo, do nosso estado, da nossa mente, nós conseguimos, né, nos movimentar com a velocidade do pensamento, né? Os espíritos falam isso pra gente, que no mundo espiritual nós vamos aonde a nossa mente ela se projeta. Então pensei no lugar, eu tô lá, né? Então é quase que um fenômeno instantâneo para alguns espíritos, né? Vamos lembrar que essas situações elas são diferentes de ser para ser, tá? Então, mas assim, essa questão do desencarne, ele segundo os espíritos, a gente até voltando nas questões da semana passada, para o espírito, o desencarne é menos traumático do que a encarnação, né? Por mais estranho que isso seja para a gente, né? Eles falam que por quê? Porque durante o desencarne nós vamos manter a nossa identidade de alguma forma. A reencarnação é um meio que apagar da nossa identidade anterior, né? Então hoje eu estou aqui como Marcelo, mas quem eu era na minha última encarnação? Né? Esse ser que eu era, com gostos, com visões, com pensamentos, com um nome, né? Com uma posição no mundo, esse ser não existe mais. E eu, né, basicamente não sei quem eu era na minha última encarnação. Né? Poucas pessoas lembram um flash ou outro das suas vidas passadas, mas toda essa carga está dentro da gente de maneira inconsciente. E isso, se a gente for analisar bem, é muito mais assustador do que morrer, né? Você meio que ser apagado, né? Você meio que ter a sua identidade atual, vamos dizer assim, esquecida, apesar que a gente sabe que ela vai ficar, que ela vai, né, uma hora ela retorna aí através das nossas inclinações, dos nossos gostos, né? Mas realmente, eu acho que é uma das coisas mais difíceis. Quando o luto por uma pessoa querida é muito sofrido, choramos muito. Como lidar com isso sem atrapalhar a pessoa que desencarnou? O que acontece é o seguinte, nós temos que lembrar a diferença do desespero para saudade. É uma coisa de desespero. O desespero normalmente reflete a falta de fé da nossa parte, né? Todo desesperado é alguém que vê naquela situação algo que é irremediável. Então eu caio no desespero porque aquilo ali para mim é uma finalidade, acabou, né? É um fim. Então, à medida que a gente entende que a vida continua, a gente não vai deixar de sentir a dor da saudade, porque sente, né? Nós ainda estamos num nível que faz parte. Mas nós vamos ter a questão do consolo, né? O consolo, ele nasce diretamente do que? Da nossa instrução. Os espíritos falam muito isso para Kardec, falam consolar e instruir. Por quê? Você se sente consolado quando você entende o porquê de uma situação. Entender os porquês é a melhor forma da gente lidar com qualquer tipo de processo traumático, né? E aí entra a questão, né, que é aquela palavrinha mágica que a gente sempre tem que lembrar, que é a questão do apego, né? Nós somos muito apegados ainda, nós somos muito amarrados, exatamente porque ainda não desenvolvemos na nossa intimidade, né, o sentido de imortalidade. Nós falamos em imortalidade, nós falamos em vida depois da morte, nós falamos em reencarnação, nós falamos em um monte de situações espirituais, mas, entretanto, aquilo ainda não foi introjetado. Porque se fosse introjetado, a nossa forma de ver a vida seria outra, né? Eu lembro muito, né, da minha avó materna, e ela tinha um filho caçula, que era o xodó dela, que é o que dava mais trabalho, né? Mas normalmente é assim, né? Sabe dessas histórias. E ele desencarnou, né? Ele devia ter mais ou menos aí uns 30 e poucos anos quando ele desencarnou, vítima do acidente, né, que ele mesmo provocou, porque estava embriagado, dirigindo, aquela coisa toda. E o que acontece? A minha avó, né, ela tinha uma saudade arrebatadora desse filho dela, né? E
aproveitando disso, né, eu já era espírita na época, eu era adolescente, ele devia ter uns 17, 18 anos quando ele desencarnou. É mais ou menos uns 18 anos. Foi quando eu comecei a trabalhar, então mais ou menos isso, quando eu comecei a trabalhar em concursado. E aí o que acontece? Eu lembro que eu comecei a levar vários livros espíritas para ela. Levei a coleção do André Luiz inteira, levei um monte de livro do Divaldo, e ela leu os livros todos, ela devorou os livros espíritas. Né? Ela pegou aquele tanto de livro e leu tudo. Né? E eu, né, entendia que aquilo ali ia dar um consolo para ela, né? Porque ela leu e ela era esperta, ela lia, assim, ela não tinha muita alfabetização, assim, né? Ela tinha quarta série no máximo, mas era aquela época que a quarta série ensinava mais do que às vezes hoje faculdade, né? Então ela lia muito, né, principalmente essa questão da morte do filho, né, do meu tio, fez com que ela lesse muito. E eu lembro que um dia eu perguntei para ela assim, o que ela achava e tal. Ela falou comigo, se fosse verdade, né? Tipo assim, ela tinha o conhecimento, ela tinha informação, ela leu vários livros, ela continuou lendo depois dela ter falado isso comigo, mas ela ainda tinha uma dúvida sobre aquilo ali. Aquilo ali ainda não tinha, né, ela achava lógico, ela achava consolador, ela achava muito bom, muito bonito, né? Ela queria que fosse assim, tanto é que ela falava isso comigo. E eu lembro que ela brincava comigo assim, nossa, esse pessoal que é de outra lei é outra religião. Né? Ela falava que eu era de outra lei, né? Porque ela era catolicismo, né? Pode ter essas coisas e tal. Aí a gente ficava conversando com ela sobre doutrina espírita, sobre evangelho, essas coisas todas. Mas eu tenho certeza que quando ela desencarnou, isso serviu para ela no mundo espiritual. Porque quando ela desencarnou, ela viu aquilo que estava nos livros. Né? Pelo menos foi o que o Lucas me contou. Né? E assim, mas aquilo não conseguiu mudar a saudade e a melancolia que ela tinha pela falta do meu tio. Por quê? Porque aquilo ali ainda não era uma experiência adquirida. Ela tinha uma informação, né? Ela escutou alguma coisa que, né, daria para ela ali um alento. Era um alento, mas não era ainda um consolo. Né? Porque o consolo, ele nasce muito da nossa mudança de postura diante da morte. Né? E isso é uma coisa que é uma conquista. Isso aí, dificilmente a gente consegue ter essa... Né? Eu lembro de um companheiro nosso da doutrina, que ele tinha uma filha, chama Esteu, né? Esteja bem, eu gosto muito dele. Alguns companheiros aí conhecem. E quando a filha dele desencarnou, né, ele tinha uma filha que desencarnou, eu lembro dele recebendo todo mundo cordialmente no velório, assim, bem-vindo, tudo bem e tal, né? Como se fosse uma coisa ali, um encontro social como qualquer outro. Né, dado o equilíbrio que ele tinha, um companheiro assim do nível espiritual fantástico. É claro, deve ter chorado depois, isso é normal, mas ali durante aquele momento ali ele estava equilibradíssimo, assim, mais equilibrado que eu já vi na minha vida. Né? Então são algumas situações que fazem a gente pensar. É claro que isso aí vem do quê? Do conhecimento espiritual que a pessoa já introjetou. Por isso que muitas vezes, né, para a gente lidar com alguma situação, né, aquilo é um momento de prova. Por que é uma prova? É a prova do eu acredito ou eu não acredito. Né? Porque o conceito que já está dentro da gente, ele funciona no momento de pressão. Muitas vezes, alguns momentos de pressão que a gente passa são exatamente para a gente aferir valores. Né? E aí a gente vai ver, olha, esse valor aqui ainda não está consolidado. Esse valor aqui eu já consolidei. Então, os momentos de prova que a gente passa na nossa vida, principalmente na questão da morte, eles vão nos ajudar nisso. Né? Eles vão nos ajudar a aferir e ver como que nós estamos, né? Como que nós estamos de verdade. Muitas vezes a gente fala assim, que eu dou conta disso, dou conta daquilo, dou conta daquilo outro. Mas na hora que a prova aperta, que o calo dói, é outra questão. Né? Então, assim, muitas vezes a morte, ela encerra dentro de si, né, um momento de reflexão muito grande. Um momento de transformação muito grande. Porque ali nós vamos ver, né, quem acredita e quem não acredita. Né? Eu lembro várias situações nesse nível de pessoas que eu já vi, né? Pessoas que sabem, mas ainda não conhecem, né? Porque existe uma diferença entre saber e conhecer. Saber está informado sobre. Né? Então eu sei que a Terra gira em torno do Sol, mas o que isso modifica na minha vida prática aqui do dia a dia? Quando existe uma modificação no meu conceito de vida prática, aí eu tenho conhecimento. Antes eu só tenho informação. Por isso que hoje, né, segundo a espiritualidade, nós vivemos na época da informação, mas não na época do conhecimento. O conhecimento ainda está um pouco à frente, né, do nosso momento evolutivo. Nós temos informação demais, inclusive informação falsa. Nós temos informação demais, inclusive informação de má qualidade. Nós temos informação demais, inclusive informação que destrói, que agride.
Espiritismo para alguma possibilidade, para usar a realidade, né? Infelizmente, para a maioria, eu acho que nem possibilidade é, né, meu amigo, né? Infelizmente, né? Mas a possibilidade é uma porta aberta, né? Porque o que acontece? Espiritualidade é algo que é uma conquista íntima. Você não passa espiritualidade para o outro, né? E a espiritualidade, ao contrário do que se imagina, ela não começa através da leitura de um livro ou de um conceito. Espiritualidade é uma postura íntima, né? Começa com a ética, começa com o movimento íntimo de fazer o certo porque é certo, de evitar o errado porque é errado, né? A espiritualidade, ela nasce da bússola moral, né, que a gente tem, cada um de nós tem, né, e que vai nos definir e nos direcionar. E a partir daí, né, essa bússola moral, ela vai fazer o que com a gente? Ela vai nos permitir o contato com os conteúdos espirituais. Ou seja, o conteúdo espiritual, ele não é fundamental no sentido de conhecer, né? Porque a vivência da espiritualidade, ela não é só saber que existe vida depois da morte, reencarnação, espírito desencarnado, psicografia. Isso aí não resolve o problema. Se fosse assim, espírita não ia para o umbral, não ia para as zonas inferiores, e vai muito, né? Principalmente por quê? Porque alguns de nós, né, vamos falar assim, né, melhor te puxar sempre para a gente, muitos de nós assumem postura arrogante, né, acham que conhecem alguma coisa e acham que conhecem tudo. E esse é o grande erro, né, principalmente do religioso. Ele achar que a métrica dele vai servir para medir o planeta inteiro, quando a métrica, quando o conhecimento que ele tem, é apenas uma ferramenta para ele poder fazer o quê? A aferição dos próprios valores. Então o que eu sei serve para mim lidar com os meus valores. Eu posso ensinar, eu posso passar para frente, eu posso dividir, mas no final das contas, a informação espiritual que eu possuo, ela vai ser útil em primeiro lugar para mim, né? Então a gente tem que sempre estar atento a isso, né? E quando a gente fala de morte, né, eu acho que a questão da morte ela é muito filosófica, né, muito profunda, porque é o grande medo, né? A morte é o nosso grande medo, a morte é a nosso grande sinão, né? E é talvez por isso que o que Jesus mais deixou fixado, né, na sua passagem pela Terra foi a ideia da vida depois da morte, né? Com o retorno de Jesus, né, aos discípulos, a ressurreição, né, vou falar assim, usar um termo que é meio, né, inconveniente, impróprio, né, porque não é ressurreição, né, Jesus apareceu porque ele continuou vivo, ele não morreu e voltou, né, ele esteve vivo o tempo todo, né, é a maior prova da continuidade da vida. Jesus fez isso porque ele sabia que esse conceito de vida depois da morte era básico para toda a nossa construção evolutiva e espiritual, né. No livro Obreiros da Vida Eterna fala sobre espíritos nas regiões abismais. Sim, tem muitos, né? Muitos nos umbrais. Porque o que acontece? Não importa o que eu falo, não importa o que eu faço. Não importa o que acham de mim. Importa o que eu acho de mim na minha própria intimidade. Né? Eu lembro da história de um companheiro nosso aí de doutrina, um grande companheiro aí, e que ele era um cara assim fantástico, né? Eu conheci ele uns 30 anos atrás, né? Não vou citar nome porque não precisa. E eu lembro que ele tinha ele era um cara assim que tinha um conhecimento espiritual assim fantástico. Todo mundo adorava ouvir ele falando, ele ensinando. E ele tinha um problema, né, que depois eu fui descobrir, né, porque as pessoas às vezes conversam com a gente, que era na questão da sexualidade. Ele tinha uma dificuldade muito grande de lidar com a própria sexualidade. Ele estava sempre, né, vamos dizer assim, arrumando uma namorada nova, apesar de casado, né? E o que acontece, né? E eu lembro que uma vez uma dessas companheiras, né, que tiveram um relacionamento longo com esse amigo, ela me procurou e falou assim: ó, fulano de tal, né, sofre muito porque um dia ele me falou, né, que ele estava cansado de ser uma fraude. Ou seja, que aos olhos dele mesmo, ele não era aquilo que as pessoas achavam. E olha como é que é doloroso isso, né? Então ele sofria por saber. E por saber, né, e pela expectativa que se criou em torno dele, ele sofria mais ainda. Esse é o estado do espírito das zonas inferiores, né? A culpa é o grande sinal, né? O espírito, a gente já falou isso algumas vezes, todo espírito inferior, seja ele encarnado ou desencarnado, ele gira em torno da culpa, ou da própria culpa, ou da culpa de alguém sobre a condição que ele está hoje. Então, se alguém culpa muito o outro, ou culpa muito a si mesmo, ele está numa condição vibratória de espírito inferior. Não quer dizer que ele seja inferior, quer dizer que ele está numa condição vibratória de espírito inferior. Porque a culpa
baixa a nossa vibração. O espírito obsessor é alguém que culpa. O obsidiado é alguém que se sente culpado. E esse laço também está o quê? Nos relacionamentos torturados, nos relacionamentos tóxicos, onde tem um que culpa e um que se sente culpado. E ali cria-se um vínculo, uma amarra espiritual ali de baixo nível, que gera até a morte desse ser. E muitas vezes o espírito desencarna e se mantém amarrado naquele vínculo da culpa. Por isso que muitos espíritos, depois que morrem, ficam presos. Aquela imagem que a gente vê nos livros, que a gente vê nos filmes, o espírito arrastando corrente, é uma metáfora para algo muito real. O que são as correntes? As correntes são o que nos prendem. E o que nos prende? Os nossos apegos, as nossas culpas, as nossas escolhas mal feitas. Então existem muitos espíritos que estão realmente acorrentados no plano físico. Se você olhar para eles, eles estão ali arrastando corrente mesmo. Tinha isso, assombração, poltergeist, que eram espíritos que os alemães chamavam de espíritos que batiam, espíritos que faziam barulho. E o que são esses espíritos? Entidades presas às suas próprias culpas. Então a gente pensar sobre isso nos ajuda a nos preparar para o momento do nosso desencarne. Então, nesse sentido, a expectativa que criamos em torno de uma pessoa acaba podendo ser prejudicial para que essa pessoa entenda ali suas dificuldades. Sim, porque acontecem duas coisas. Existem aqueles companheiros que querem atender a expectativa. Então, eles começam a falsear a própria personalidade. Isso é muito comum no meio religioso. E no meio espírita isso é fantástico, isso existe demais. Que é aquele companheiro que tem tudo ali metodicamente. A gente brinca, nós temos companheiros que são a emulação do Chico Xavier. O que é emulação? É imitação. Então eles andam igualzinho, eles seguram a mão assim, eles falam com voz mansa, eles são cordiais, eles são bonzinhos em tudo, desde que você não contrair o que eles querem. Eu já conheci vários companheiros assim. São carinhosos, caridosos, fraternos, gentis, desde que no ambiente que ele está ali na casa espírita, a palavra dele seja seguida em tudo. Se alguém discorda dele, esse companheiro se transforma totalmente. Por quê? Porque ele não consegue esconder o que ele é de verdade. E existem aqueles companheiros que querem agradar todo mundo. E para agradar todo mundo, as pessoas acham que elas têm que ser perfeitas. E nós não somos perfeitos. Nós temos grandes conquistas, esse é o nosso estado espiritual. Somos seres com grandes conquistas, já temos. E nós temos que aprender a valorizá-las e saber delas. Mas também somos seres ainda com limitações. E esse autoconhecimento, esse realismo espiritual é uma das coisas mais difíceis que existem. Por quê? Porque as pessoas que estão fora buscam modelos de santidade de aparência. E é isso que você tinha na época de Jesus, por exemplo, com os fariseus. Os fariseus, aos olhos da exterioridade, do lado de fora, eles eram fantásticos. Eles eram a materialização da virtude. Mas por dentro eles eram fraudes, e pior, fraudes para si mesmos. Essa que é o que mais aperta. E aí quando eles chegam no mundo espiritual, o que vai acontecer? Desespero. Por quê? Porque no mundo espiritual nós temos que nos encarar face a face. Essa é a grande questão da morte. Porque quando eu chego no mundo espiritual, acabou a farsa. Eu sou quem eu sou. Então o André Luiz ele ficava escutando dos outros que ele era suicida. E isso deixava danado. Porque ele não era suicida. Ele não era. Ele não pegou um revólver e deu um tiro na testa. Ele não pegou uma corda e pulou com o pescoço nela. Ele não tomou veneno. E aí quando ele está no nosso lar, o doutor Henrique de Luna, que era um médico lá que tratou do André Luiz no mundo espiritual, o Henrique de Luna fala assim, é bem triste que tenha vindo pelo suicídio. E o André Luiz, pensa com ele mesmo, mas eu lutei meses lá na mesa cirúrgica, lá no trabalho, lá no hospital. Fala assim, veio pelo suicídio. Olha o seu comportamento. Veio pela sífilis, adquirida em ambientes de baixo padrão vibratório. Era dado aos alcoólicos em excesso, ou seja, o André Luiz era chegado em tornar uma, dado a explosões de ira constante, a raiva, a amargura, o ressentimento são corrosivos do espírito. Então, destruiu as forças orgânicas paulatinamente, no qual seu quadro se encaixa sim do suicídio inconsciente. Então o André Luiz era um suicida. Por quê? Porque ele menosprezou as oportunidades reencarnatórias. Mas a gente não precisa ficar achando coitado do André Luiz, não, porque a maioria de nós é suicida também. Porque nós ainda não damos conta de ter uma encarnação totalmente equilibrada. Diferente, é claro, o caso do companheiro que se desgasta
uma ação virtuosa. Né? Uma coisa é o André Luiz que desgastou o corpo dele bebendo, no prostíbulo, nas outras coisas, passando raiva porque queria mandar, queria brigar. Esse é um caso. Isso é um suicídio inconsciente. Outro caso é aquele companheiro que trabalha às vezes numa mina de carvão, que trabalha num lugar onde ele está exposto a radiação, porque é a única condição dele dar sustento para a família dele. Esse aí não é suicida, não. Né? Muitas vezes a pessoa sofre ali organicamente porque ela não tem outra escolha para poder ter a própria subsistência da família. Aí não é suicídio, não. Tá, gente? O suicídio é quando eu faço alguma coisa que é deliberadamente, né, nociva a mim e eu não precisava daquilo. O André Luiz não precisava de encher a cara. O André Luiz não precisava de ser frequentador de zonas de baixo meretrício. Né? Ele não precisava. E o André Luiz, olha só a postura do companheiro, né, quando ele estava encarnado. Né? Ele queria que a família dele toda chorasse. Quando ele chega na casa dele, né, lá no livro Nosso Lar, a gente vai ver, né, a expectativa do André Luiz é que a esposa estivesse com o retrato dele no quarto, abraçada com o retrato, chorando, de saudade dele. Né? Quando ele foi um péssimo marido. Né? Ele atraía, ele era agressivo, e ele achava que a casa dele era o templo dele, que todo mundo ali o idolatrava como um deus. Quando ele chega e vê que a esposa já tinha contraído as segundas núpcias, né, casar de novo, aquilo lá foi igual morrer de novo para ele. Por quê? Porque foi um golpe na vaidade dele. Né? Ele tomou uma facada ali, um tiro mortal na arrogância, na vaidade que ele tinha. Ele foi perceber que ele não era tão, né, o rei da balachita igual ele pensava que era, não. E muitas vezes os espíritos, quando desencarnam, né, uma das coisas que acontece muito é os espíritos escutarem, né, dos encarnados o que eles realmente pensam dele. É um momento da verdade para si mesmo. Muitos espíritos ficam obsessores dos outros por causa disso. O Kardec fala que muitos espíritos veem a partilha de herança pelos filhos, né, quando tem herança. Muitos espíritos veem a opinião daquelas pessoas que eles julgavam que eram grandes amigos, que soltam tudo que eles acham dele naquele momento. Né? E aquilo ali é um momento de choque para o espírito. É um momento dele conhecer a verdade. Não só a verdade dele com ele, mas a verdade daquelas pessoas que convivem com ele. E é aí que os laços de amor, que o perdão, né, que a compreensão vão estar cada vez mais fortes. Porque às vezes a gente acha que a gente está abafando, mas na verdade nós estamos abafando no outro sentido. Nós estamos tirando o ar dos outros. Né? A gente acha que a gente está lá, né, que nós somos demais. Né? Nós somos tão demais que não sobra espaço para ninguém. Né? Então a gente não está deixando os outros, a gente está sufocando. Né? Em vez de abafar, eu estou sufocando os outros. Então a gente tem muito isso. E às vezes a gente tem que baixar nossa bola, né, para poder nos compreender dentro da situação, para poder nos entender. A gente está falando de vida depois da morte aí, viu, gente? Quem está chegando agora, nós estamos falando sobre o processo da morte. Né? E os espíritos falam que quando a gente desencarna, né, lá no livro dos espíritos é bem legal a explicação dos espíritos para Kardec, bem simples, mas é bem legal. Então assim, como é para os espíritos chegar no mundo espiritual? Para o espírito que foi bom é como o retorno muito esperado. Rostos felizes, né? Para o espírito que foi mal, né, é como se ele tivesse chegado num lugar onde ele é réprobo, né, onde ele se coloca ali na postura de um criminoso, né, de alguém que está ali, né, perdido. Né? Então, para o espírito bom é fantástico, para o espírito do mal é insuportável. Por que é insuportável? Porque todo espírito desequilibrado ele tem dificuldade de lidar com aquilo que ele é de verdade. Então, às vezes, ele passa a vida toda fingindo. E aí ele é obrigado a contemplar a verdade. Tem um relato muito interessante no livro O Céu e o Inferno, de um amigo que chega no plano espiritual e ele fala assim que a pior coisa para ele é um espírito desequilibrado. Que tudo que ele pensa, todo mundo escuta. Né? Ele clama lá contra uma suposta luz, né, que devassa todos os pensamentos dele. E aí o São Luís fala para o Kardec, fala assim, esse companheiro que está manifestando aqui, ele era um espírito que era acostumado a tramar muito pelas costas dos outros. Ele fazia tramas, ele urdia projetos, ele destruía os adversários dele e ninguém nunca descobria. Ele era um grande planejador, né? Então ele planejava tudo, ele orquestrava aquela coisa toda. E aí quando ele chega no mundo espiritual, o que acontece? Todos os pensamentos dele são devassados para todo mundo. Então todo mundo vê o que ele está pensando o tempo todo. E isso para um espírito acostumado a agir na sombra, né, é algo terrível. E na verdade não é uma punição, é apenas a realidade do mundo espiritual, a transparência. Né? Então o São Luís ainda fala assim, ele faz uma analogia, fala assim, é como se ele vivesse dentro da casa de vidro do Sócrates. Né? Não sei se vocês sabem, o Sócrates, né, o grande filósofo, ele falava que ele tinha um sonho de ter uma casa de vidro.
porque ele queria que todo mundo visse o que ele faz o tempo todo, para ele ser transparente. Né? E aí o São Luís ainda briga, né? Mas o que seria para o grande filósofo um presente, para o nosso irmão um tormento. Então muitas vezes o tormento do espírito inferior é o quê? Ele está num lugar onde ele não pode ser, né, dissimulado, onde ele não pode fingir, onde ele tem que ser ele mesmo. Né? E o maior terror desse tipo de pessoa, desse tipo de espírito, é ser ele mesmo. É ser visto tal qual ele é. Né? Então, quando você olha então, o processo da gente aqui encarnado, ele é muito interessante nisso. Né? Então, eu tenho que ser o Marcelo mais verdadeiro que eu puder, para quando eu chegar no plano espiritual não assustar ninguém. Né? Se eu passar minha encarnação toda fingindo de bonzinho, se chegarem lá e me vendo no mundo espiritual, você fala, meu Deus, aí eu vou morrer de vergonha. Então é melhor, né? Já a gente acostumar. Nós estamos aqui coisas positivas e nós temos coisas ainda a trabalhar. Né? Dentro do conceito de humildade de Jesus. Que é um dos conceitos mais interessantes. Né? Eu lembro que quando eu estudava Evangelho, alguns anos atrás, aí, ainda estudo, tá, gente? Né? Com o Lucas, né? Um dia ele falou, a gente estava lá isso deve ter 30 anos ou mais. Ele parou e falou, vou te ensinar o que é humildade aos olhos de Jesus. Eu fiquei assim, humildade, né? Você muito se engana aquele que acredita que a humildade é a pessoa ser submissa, né? E mentir sobre aquilo que ela dá conta. Eu não dou conta de nada, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Confundem humildade com baixa estima. As palavras do Lucas. A verdadeira humildade, aos olhos do Cristo, é aquela que se avalia pelo que você é. Quando o jovem pergunta para o nosso mestre e o chama assim, bom mestre, o que é necessário para alcançar a vida? Jesus nos mostra ali o que é ser humilde. Fala assim, bom? Por que me chamas de bom? Bom somente o Pai que está no céu. Mas mestre, bem o disseste, eu sou. Então quando o Mestre Jesus nos ensina a ser humilde, o que ele nos ensina? Saber o que nós somos e o que nós não somos. Ele não aceita se comparar à bondade divina porque ele sabe que o padrão de bondade verdadeiro é o Pai. Mas ele assume a sua posição de mestre. Isso é ser realmente humilde. Porque o humilde, ele é aquilo que ele é. Ele não deseja ser mais e também não se diminui a pretexto de se esconder. Isso é o estado espiritual de equilíbrio que nós devemos buscar. Porque hoje, o que acontece com a gente? Muitos companheiros encarnados passam a vida toda fingindo que não são, né? Enquanto que outros declinam das suas possibilidades positivas, das suas virtudes e deixam de agir no bem. Quando eu finjo que eu sou algo que eu não sou ainda, que eu sou um santo, que eu sou um ser iluminado, né? Eu estou me enganando. Mas quando eu abro mão das minhas virtudes, das minhas conquistas, eu estou sendo negligente. Por que eu estou sendo negligente? Porque nós devemos dividir o tesouro que nós temos. Um dos ensinamentos do Cristo para a gente, né? Esse é o Lucas falou, estou repetindo aqui o que ele falou. Um dos ensinamentos de Jesus para a gente é que a gente tem que dar do nosso tesouro. E quando eu não dou do nosso tesouro, eu estou sendo negligente. E o que é o nosso tesouro? São as nossas virtudes, são as nossas conquistas. Tem alguns que têm conquistas, por exemplo, no campo afetivo, outros têm conquista no campo do raciocínio, da mente. Né? Por exemplo, um médico, ele tem um conhecimento, então aquilo é uma conquista espiritual dele. E ele tem aquela conquista para poder ser útil com aquilo. Uma pessoa que é extremamente empática, ele tem uma capacidade que ele precisa utilizar. Uma pessoa que é extremamente organizada, uma pessoa que é extremamente compreensiva, uma pessoa que tem características afetivas mais desenvolvidas, um engenheiro, um arquiteto, ele está sendo ali convidado a utilizar aquilo que ele tem, né, para o bem. Porque o que importa não é o que ele tem, mas como ele usa. A nossa sociedade, ela é feita do quê? Da posse. E a espiritualidade não é feita de posse, mas sim de emprego da posse. O que isso quer dizer? Não importa, quando nós formos para o mundo espiritual, o que nós temos. O que importa quando nós formos ao mundo espiritual é como nós usamos. É o que nós fazemos daquilo. Porque o que nós temos, né, nas palavras do ministro Clarence, ele fala isso para o André Luiz, é ficha de serviço, que nos compete preencher. E o que importa é o que você preenche, não a ficha. E nós, enquanto encarnados, damos muito valor para a ficha. Muitas vezes a nossa ficha está em branco. Né? E quando o André Luiz está lá no nosso lar, o Clarence fala isso para ele. Fala assim, enquanto encarnado, fosse fantástico pesquisador, grande anatomista, mas para ser médico ainda te falta muito, meu irmão. Te faltam as características do sentir, te falta empatia, compreensão, entendimento da alma humana.
te faltam ainda valores que você precisa conquistar. Porque o André Luiz queria ser médico no mundo espiritual. Mas a espiritualidade não fechou a porta para ele, só falou que ele precisava ainda passar por um processo de reeducação. E isso é interessante, porque nós achamos que aquilo que nós possuímos, seja conhecimento, seja informação, seja posse, nos gabarita a um lugar especial ao sol. E não é isso que nos gabarita a um lugar especial ao sol. O que nos gabarita num lugar especial ao sol, seja material, seja no mundo espiritual, né? Segundo André Luiz, o sol que brilha é o mesmo que brilha aqui, né? É como agimos. Né? E é interessante que quando o André Luiz chega no nosso lar, falando um pouco do sol, né? Ele fala que ele vê a natureza, as plantas lá do nosso lar, né? Ele chega lá no horário do pôr do sol, né? Onde tem uma prece muito bonita, né? E ele fala assim, ele pergunta pro companheiro, que estrela é essa que nos ilumina, né? Aí ele fala assim, é o mesmo sol que ilumina a nossa caminhada enquanto encarnados, né? Ou seja, o sol que o André Luiz vê lá no nosso lar é o mesmo que nós enxergamos aqui, né? Só com matizes, com, né, manifestações diferentes, porque os sentidos do espírito desencarnado, de certa forma, são superiores ao nosso, né? Claro que para a maioria dos espíritos, o que eles enxergam, o que eles percebem, é quase que a mesma coisa que a gente percebe aqui. Isso vamos botar em 90% dos espíritos encarnados. Né? Porque eles estão tão condicionados com essa forma de percepção, né, que se eles fecharem o olho, eles não enxergam nada. Se eles tamparem os ouvidos dele no mundo espiritual, eles não escutam. Mas isso, na verdade, é algo que é o reflexo da crença deles. Tá? Então, a maioria dos espíritos desencarnados, eles não podem mais do que os homens encarnados. Então, muitas vezes a gente quer saber com notícia do mundo espiritual, o espírito sabe muito pouco até do estado dele, quanto mais saber tudo que, né? A gente acha que os espíritos sabem tudo de tudo. Né? Muitas vezes alguns companheiros pedem pra gente informação de amigos que desencarnaram, aquela coisa toda. Às vezes a gente pergunta, não, Lucas, você sabe alguma coisa? Assim, com certeza de cara ele não sabe, mas ele fala assim, não, vou procurar saber. E eles têm um jeito deles lá, né? Faz as pesquisas no Google da espiritualidade lá, imagina, tô brincando, tá, gente? Né? Mas eles têm lá, os espíritos superiores conseguem, quando eles pensam em alguma coisa, eles buscar informação. Né? Mas os espíritos não sabem de tudo, como ninguém sabe de tudo. Né? Então o conhecimento deles é restrito ao nível evolutivo deles. Então um espírito recém-desencarnado, ele vai ter muito pouco para colaborar com a gente. E às vezes a gente fica tão ansioso para conversar com aquele espírito desencarnado que a gente esquece que ele pode estar num estado de perturbação. E aquilo que ele fala, aquilo que ele percebe, aquilo que ele nos diz, é também fruto da perturbação de que ele está. Então, quanto mais materializado é aquele espírito... Né? Vem cá, Luke. É o meu filhinho. Quanto mais materializado o espírito, mais materializadas são as impressões dele. Então, para o espírito desencarnado, ele vai ter as mesmas necessidades que um espírito que está aqui. Ele vai querer comer, vai querer beber. Eu lembro da história que eu contei aqui para vocês. Isso é muito interessante do que eu estava lá no meu trabalho. Né? Eu trabalho no hospital de Betim, né? Regional. São uns 15 anos atrás. Muito tempo, né? E aí eu lembro que um dia eu estava no corredor lá, no setor onde eu trabalho, lá no almoxarifado, lá perto. E passou assim no corredor, acho que umas 6 horas da manhã, eu pego o serviço mais ou menos esse horário, 6 horas. E aí passando um companheiro no corredor, né? Um senhor, né, de cabelo branco, roupa do hospital, aquela coisa toda SUS ainda, aquela roupinha do SUS assim. E aí me pagou e falou assim, moço, tô precisando de uma ajuda. Eu olhei assim e falei assim, o que esse moço tá saindo nesse horário aqui? Será que ele tá em fumar? O pessoal fazia muito isso, descia pra fumar escondido. Aí na hora que eu bati o olho direito, falei, esse cara tá desencarnado, isso é espírito, não é gente não. Desculpa, é gente, né? Não é encarnado. E eu olhei pra ele assim, olhei pra um lado, pro outro, tinha ninguém no corredor, né? Olhei pra ele assim, pensei assim comigo, olhei assim pra ele assim, que eu posso ser útil? Ele falou, não, queria fazer uma reclamação aqui, tem uns 10 dias que eu tô aqui nesse hospital aqui, e eu tô aqui, fui bem tratado no início, mas agora não estão me respeitando mais. Porque eu sou um homem de 70 e tantos anos e eu vim aqui para operar e mostrou lá um corte costurado assim no peito, assim, de alto a baixo assim. Eu vim aqui operar e eu estava deitado na minha cama e depois da operação os médicos pararam de conversar comigo, os enfermeiros não me dão comida, eu tenho que ficar comendo do prato dos outros lá que fica sobrando, né? E pro cúmulo do cúmulo, anteontem, eu tô lá deitado na minha cama, deita uma senhora gorda, vejo uma senhora gorda deitada do meu lado. E isso é um absurdo, eu sou um homem, eu tenho 70 e tantos anos, eu sou pai de família, eu já tenho até neto e bisneto. E como é que eles me botam uma mulher dessa para deitar que eu não conheço, uma senhora lá de idade, uma senhora obesa, deitada na mesma cama que eu? O que eles estão achando que eu sou? Eu sou um homem casado, que não sei o que, papapá, papapá. Qual que era a história do companheiro? Ele tinha desencarnado,
né? Ele não tinha percebido que estava desencarnado, ele estava lá no hospital ainda, né? Ele estava preso naquele quadro ali. Ele tinha ficado lá no quarto, do mesmo jeito, ele achou que ele tinha sido operado e tal, aquela coisa toda, né? Ele desencarnou durante a cirurgia ou depois. E ele ficou deitado na mesma cama, que era a cama dele. E os enfermeiros entravam e saíam, os médicos entravam e saíam, os médicos paravam de conversar com ele, o que está dando errado. E pro cúmulo do cúmulo, um dia ele chega lá e tem uma dona deitada na cama junto com ele, que era um outro paciente, com certeza, né? O leito vagou, né? Pelo desencarne dele, eles colocaram outro paciente lá, na enfermaria. E ele não estava percebendo a situação, ele estava muito nervoso, estava querendo, né? Estava lá esbravejando contra todo mundo. E esse é o caso clássico de muitos espíritos desencarnados. Quanto tempo ele estava ali? Né? Eu tentei depois procurar saber, assim, olhei assim, fui descobrir que ele tinha que um companheiro com essas características, eu descrevi ele para uma enfermeira lá, que também é espírita. Né? Aí você pode falar. E ela falou assim, não, tinha um moço mesmo, ele estava aqui, tem desse jeitinho que você falou, com um corte na barriga, que ele tinha feito laparotomia, né, que chama. Ele tinha um problema lá, e teve uma complicação e morreu pouco depois. Ele estava aqui mesmo, ele me mostrou lá o quarto, ele falou o quarto e o número. Eu falei, estava aqui mesmo. E o que acontece? Ele estava ali preso dentro de um quadro mental dele. Ou seja, a família levou o cadáver, velou, e ele achando que estava lá no hospital lá, e estava sendo maltratado, e queria falar com o pessoal da ouvidoria, aquele negócio todo. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu faço com esse espírito aqui? Quando, aí aquela coisa que a espiritualidade sabe o que faz, né? Que eu vi uns companheiros espirituais lá por perto, e falei, aqui tem uns médicos ali, ó, né? Eu sou só carregado de caixa, mas aqueles médicos ali vão te ajudar. Quando eu falei isso, ele percebeu os espíritos, achou que era um médico, foi lá bater um papo com eles. Ele falou, não, nós vamos te ajudar aqui, vem cá. Se te maltratar, né? Coitado do senhor, não vou te levar aqui. Né? E esse espírito, ele foi, né? Eu respondi que tinha uns médicos ali do lado, que eram uns espíritos encarnados, que eu tinha acabado de ver na mesma hora, né? Com certeza ali foi uma questão mediúnica, né? E eles encaminharam ele, eles chamaram ele e falaram, não, nós vamos te levar, é um absurdo mesmo e tal, aquela coisa toda. Mas desculpa, eles não sabem, né? Tá com muita gente, tá vendo que tá cheio de gente no hospital, né? E eles levaram um companheiro sem falar que ele desencarnou, né? Até tenho minhas dúvidas se o companheiro descobriu que desencarnou, né? Exatamente por quê? Porque ele não estava pronto para aquilo. Ele não tinha nenhum entendimento. Ele estava ali dentro da doença. Ele estava ali, né, convalescendo ali do estado clínico que ele estava, de uma cirurgia que ele fez ali. Vida que segue. Vida que continua. Milhares de espíritos estão nesse estado. Milhares. Por quê? Porque a atenção deles está toda presa nas questões da matéria. Não são espíritos maus. Né? Pode ver que em nenhum momento ele relatou que viu nenhum espírito desequilibrado, ele não viu nada diferente, ele viu só aquilo que estava ali no cotidiano dele, os médicos, os enfermeiros, a maca, ele estava andando pelas dependências do hospital, né? De ter pensado em dar uma volta, às vezes a espiritualidade, vai lá dar uma volta aí, ó. Tem um cara que é médium lá, você bate um papo com ele, porque muitas vezes esses espíritos, eles não conseguem ver os espíritos superiores, porque a vibração deles é tão materializada que eles só prestam atenção naquilo que está na matéria. Por isso que ele chama o médico no escudo, ele chama o enfermeiro. Né? Ele achou um bobo lá, né? Aí foi lá. Né? E eu achei que estava encarnado mesmo, parecia mesmo, nossa senhora, igualzinho. Né? Aos olhos dele, ele estava tão vivo quanto a gente. E tá, né? E por isso que às vezes é difícil para o espírito se perceber assim. As pessoas falam, meu pai, minha mãe, meu irmão, meu tio, que desencarnou. Como é que eu contato com eles? Muitas vezes eles não sabem nem que desencarnaram ainda. Em alguns casos, né? Também a gente tem que pensar que eles não têm condição de se comunicar, ou nem sabem que existe essa possibilidade de se comunicar. Né? Nem todos os espíritos, principalmente aqueles que nunca pararam para pensar no assunto, vão saber que eles podem se comunicar primeiro. Eles não sabem que eles estão mortos, como é que eles vão querer se comunicar com alguém, ainda mais sobre via mediúnica? Né? Então, né? E assim, são situações que acontecem aí o tempo todo, acontecendo o tempo todo. Por isso que a gente tem que se preparar para desencarnar, né? Quem faz isso muito bem é os egípcios, né? Os egípcios eles viviam a vida toda se preparando para morrer, né? Para morrer, porque eles sabiam que quando eles desencarnassem ia ter um julgamento deles lá, né? O julgamento deles lá no mundo espiritual, lá pelo Anubis, né? E aí eles se preparavam, né? Tinham uma vida virtuosa, aquela coisa toda, né? Mas é isso, né, gente? Contando história aí, porque esse tema é bem interessante. Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Nós estamos falando aí sobre o processo de desencarne, histórias de espíritos desencarnados, né? Histórias aí de companheiros que, né, passaram, né, dessa realidade aqui para a próxima. Muitas vezes eles têm dificuldade de se perceber,
têm dificuldade de entender. Outros não, outros conseguem rapidamente se organizar, se entender no mundo espiritual, né? Nós temos aí alguns companheiros que desencarnaram, que a gente conhece também, que tipo, uma semana o cara já estava aclimatado lá no mundo espiritual. Por quê? Porque ele já tinha uma certa visão espiritualizada. Não é porque é espírita não, tá? É porque ele já estava mais equilibrado intimamente, né? Claro que para o espírito é uma mudança muito grande, né? A gente brinca assim, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, né, coitado de nós aqui, imagina o espírito que desencarnou, que vai deixar a família inteira do outro lado. Porque para a gente foi um que foi, para nós, né? Para nós é só um companheiro que desencarnou, por mais doloroso que seja, nós temos aqui a família inteira, tem 10, 15, 5, 20 pessoas aqui à nossa volta, né? Se apoiando. Para aquele que vai, imagina, é como se ele tivesse deixado todo mundo para trás. Então, muitas vezes, o processo é doloroso para ele também. Existem espíritos que não querem ir, que querem ficar, né? Que querem ficar ali preso à família, que querem continuar participando, controlando, organizando, né? Como que se prepara para morrer? Né? É muito interessante, vivendo, né? Vivendo bem, vivendo com afeto, com amor. Ele se prepara para morrer sabendo que a morte não existe, sabendo que tudo é transitório. A grande questão é a gente trabalhar essa questão do transitório. Porque a vida material é transitória. Então tudo que existe na nossa vida material, por mais maravilhoso e fantástico que seja, tem começo, meio e fim. Isso nos ajuda a lidar com a ideia da morte. Porque o apego nasce exatamente, né, por causa disso. Meu irmão permaneceu 8 anos dentro da minha casa após o desencarne. O espírito não percebe o tempo e o fato de não conseguirmos vê-lo. É aquela coisa que a gente estava falando antes, né? Muitas vezes o espírito está naquele estado igual a gente fica no sonho, né? Às vezes você está sonhando, você está consciente, você está sonhando, você vê um monte de coisa maluca, mas é aquilo para você, é tão normal, o elefante ali na minha sala, tranquilo, né? Eu pular da janela aqui, cair 50 andares, eu morando no térreo, ainda paguei dentro do carro, né? Então, quando você está dormindo, você está sonhando, você está naquela perturbação. E muitos espíritos ficam nesse estado de perturbação. E o tempo para eles é mais fluido do que para nós. Então, às vezes, para um espírito, o que passa para a gente em 1 minuto dura 10 anos para ele e vice-versa. Tá? Às vezes, o que passa para nós 10 anos para ele não passou nem 2 dias, na percepção dele. Não é que o tempo não passou, a forma dele projetar e de perceber. Por que não tem crianças nas regiões espirituais inferiores? Isso é um tema polêmico, né? Primeiro, né, a gente sabe que um espírito infantil, né, um espírito de criança que desencarna, ele não tem estruturação mental para ficar numa região dessa. Então ele é acolhido pela espiritualidade, né? Na verdade, não é questão de não ter criança, não ter espírito com mentalidade infantil no plano inferiores. Primeiro que eles não têm nada que prender eles lá, porque o espírito de uma criança, ele não é arrogante, ele não é vaidoso, ele não é vingativo, né? E se uma criança tem essas características, já é outra coisa, né? Eu lembro, meu irmão é da polícia, né? Eu lembro dele contando pra gente um menino aí de 12 anos de idade, já tinha 18 mortes nas costas, então esse não é espírito de criança, né? Então ele foi até assassinado por outros bandidos aí, um menino de 12 anos de idade, né? Esse espírito não é um espírito de criança. Isso é um espírito que já tem um nível, infelizmente, né, inferiorizado. Então ele vai chegar no mundo espiritual, ele não vai ser uma criança. Ele não tem mentalidade de criança. Então o que diz é a mentalidade. Por exemplo, um espírito mentalmente infantil, ele também não vai ficar nas zonas inferiores. Né? Então isso tem muito a ver com a questão do reflexo da intimidade do ser, não da aparência física. Porque tem espírito de criança que desencarna e volta a ser adulto imediatamente no mundo espiritual, principalmente os espíritos mais evoluídos. Ele não fica naquela forma infantil, né? Alguma dica para saber se vocês estão desencarnados ou não? Ouvi dizer que movimentar as pernas é um indicativo que estamos encarnados. Não sei, nunca ouvi falar disso não, né? Assim, o indicativo é a gente estar prestando atenção na nossa volta, né? Eu acho que a questão toda não existe uma coisa física que vai dizer isso. Quem fala isso está meio que criando teoria aí que não tem nem pé nem cabeça, né? Porque os espíritos fazem tudo que a gente faz. Então movimentar as pernas, os espíritos movimentam também, eles andam, entendeu? Os espíritos encarnados não flutuam, não, isso é um ou outro. A maioria mesmo anda mesmo igual a gente, desgasta, você vai lá no umbral, lá os espíritos descalços, né? Os espíritos lá roubando sapato uns dos outros, né? Então isso aí não é um indicativo de estar desencarnado, não. Só se você for um espírito igual a Jesus, aí virar energia, né? Mas aí é outra coisa, né? Sim, né? E esse espírito desse nível não vai ter dúvida que está desencarnado, não. O que a gente vai observar é o nosso estado íntimo, né? Tá alguma coisa, eu brinco com o pessoal, né? Eu falo assim, se eu notar que eu estou desencarnado, primeiro que eu vou lá para casa espírita, né?
Eu espero que o Lucas venha me buscar, né? Se você não vier, aí o negócio tá danado, né? Eu falei, não, desencarnei, não vê ninguém, tem um trem errado aí. Né? Vai saber, né? Onde que a minha consciência tá, né? Não espero, não. Né? É possível. Vamos lá. Aí. É possível que um espírito seja levado ao reino mediúnico sem a espiritualidade tenha planejado, ou seja levado por impregnação do médium de algum motivo? Sim, é possível. A mente do médium arrasta, e às vezes o médium coloca na fila. É como se ele passasse o outro na frente. O médium leva pelos gostos, pela atração. Né? É afinidade. A espiritualidade permite, que não quer dizer que ela concorda. São duas coisas diferentes. Uma criança que desencarna, ela fica no plano espiritual e vai crescendo como encarnada ou fica depois adulto de curto? Depende de cada caso. Um espírito evoluído, imagina, por exemplo, o Emmanuel. O Emmanuel desencarna com 5 anos de idade. Né? Ele vai chegar no plano espiritual e já viu o Emmanuel de novo. Puf, acordei. Um espírito mais jovem, né? Ele vai demorar mais tempo. Para informação interessante sobre isso, tem um livro Entre a Terra e o Céu. Tá? Então, algumas crianças ficam no plano espiritual e crescem devagar. Né? Outras crescem, tipo assim, em 2 meses elas viram adulto. Outras ficam como criança o tempo todo até reencarnar, porque a mentalidade é muito infantil ainda, muito simplória. Né? Então existem todos esses casos. Tá? Mas normalmente os espíritos superiores, eles voltam ao estado deles de adulto. Né? Eu mesmo já vi um caso de um companheiro, um nosso conhecido nosso, que o filho desencarnou e o filho no plano espiritual era um adulto. E quando ele se manifestava para conversar com o pai e a mãe, ele retomava a aparência infantil para poder ficar mais fácil para ele poder, né? Porque a mãe o via como o bebezinho dela. Né? Então, né, você tem lá seu filhinho de 3 anos no carro, não, meu amigo, estou muito bem, melhor que vocês. Aí ele voltava ao estado infantil ali, só naquele momento. Tá? Gente, nosso tempo está chegando ao fim. Né? Eu vou terminar um pouquinho antes para não acontecer de fechar a live sozinho. Estou percebendo que sempre que eu faço isso, corta, né, infelizmente, pra gente tentar salvar o material aí. Amanhã nós temos nosso estudo de evangelho. Eu acho que esse tema aí da morte a gente pode continuar mais pra frente, né, se o pessoal quiser na próxima semana, né, mas a gente vai ver ainda, né, dependendo aí do que o pessoal sugere, né, lembrar que as lives a gente aceita sugestão, né, amanhã é o nosso estudo de evangelho, né, a gente está estudando o evangelho do Novo Testamento, então qualquer texto ali do Novo Testamento que vocês achem interessante pra gente estudar, né, sugiram lá que a gente vai falar, né, do novo, lá das cartas, do Apocalipse. Apocalipse não, que nós estamos estudando domingo. Então, tirando o Apocalipse, né, o Novo Testamento inteiro lá. Quem que tiver alguma curiosidade, alguma coisa que vocês queiram estudar, fala pra gente aí, né. Quem quiser colocar no comentário aí do vídeo aí, colocar lá no comentário das mensagens, a gente sempre tá olhando. Ou então lá no nosso grupo lá, né, do WhatsApp que a gente tem lá, do Amigos do Caminho. Quem quiser participar e não participa ainda, nós temos o link aí, né, lá no Instagram. Queria agradecer a todos, né. Pedir a Jesus para nos abençoar, para nos iluminar. Queria agradecer a todos que nos ajudaram aí com a nossa cesta básica do mês. Né? Nós estamos fechando aí o mês de junho, né? E a gente está aí com 76 famílias sendo atendidas com cesta básica. E muitos companheiros nos ajudaram da Casa Espírita, de fora da Casa Espírita. Né? Pessoas que estão mandaram alimento, mandaram contribuição de dinheiro. E a gente conseguiu, né? Já compramos tudo que estava faltando. Já conseguimos todos os itens da cesta desse mês, graças a Deus. Então, se você tem algum alimento, alguma coisa para doar, né, e quiser doar para alguém mais próximo de você, faça isso também, né, eu acho importante. A gente tem que doar para alguém, né, e queria agradecer muito a todo mundo que nos ajudou. Esse sábado a gente vai ter lá a nossa distribuição, né, lá no nosso grupo Francisco de Assis, né, que a gente participa com muito carinho, e queria agradecer a todos, tá bom? Jesus possa nos abençoar. Vamos lembrar de fazer prece por aqueles que nós amamos, pelos que desencarnaram. Eles escutam quando a gente conversa com eles. Né? A melhor prece é a prece da lembrança amorosa, da saudade positiva. Né? Fala assim, olha, você está vivo, eu te amo, eu desejo que você esteja bem. O bom pensamento pode muito. Né? E lembrar, a morte não existe. Né? Foi uma coisa que Jesus nos ensinou. Agradecendo Jesus pela oportunidade do estudo, pedimos que Ele nos envolva com suas vibrações de paz e dessa maneira possamos estar reunidos no nome dEle, para o bem, para a luz e para o amor. Fica conosco, Senhor Jesus, hoje e em todos os momentos. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos,